em gestão de custos e operações, o MBA em gestão de custos, formação de preços e orçamento, e o MBA em gestão de operações industriais. Eles possuem uma base comum, em algumas disciplinas, então nós aproveitamos aí para esclarecer as diferenças, e o enfoque de cada curso para que o candidato consiga tomar sua decisão de forma mais tranquila. Vou projetar a apresentação também para facilitar o acompanhamento aí das informações. Wellington, qualquer dúvida você pode me interromper, tá? Para poder esclarecer as suas dúvidas. Quero agradecer a presença do professor Everson, que coordena comigo, né, os cursos da área de custos, formação de preços e também a de custos e operações. Agradeço muito porque a sua presença aí como especialista no assunto nos auxilia aos esclarecimentos pontuais, específicos e técnicos. Vou projetar aqui só um minutinho, por favor. Já aparece para vocês aí a apresentação? Ok. Então, algumas informações básicas, né? A própria PUC Minas já fala por si só, é uma instituição tradicional, tem muitos anos aí de mercado, com formação de profissionais no nível, né, de lato sensu, de 1995, tem mais de 700 cursos em andamento, mais de 5 mil novos alunos por semestre, mais de 45 mil alunos em curso, e mais de 105 mil profissionais capacitados. Então, uma instituição que é referência nacional e internacional. Nós prezamos muito pela qualidade dos nossos cursos, pela qualidade do nosso corpo docente, e agora nós vamos falar especificamente dos 3 MBAs aos quais estamos aqui apresentando agora, tá bom? Reforçando, nós temos alguns núcleos, algumas disciplinas que são comuns aos 3 cursos. Nós temos aqui no módulo gerencial, porque o curso que nós estamos apresentando, deixa eu só admitir aqui o Gabriel. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Nós iniciamos aqui a apresentação, mas começamos tem 2 minutinhos, então você vai pegar bem fresquinha aí as informações. Se você puder me falar para qual curso, né, para a palestra de qual curso você se inscreveu, porque aí eu já direciono também a apresentação para suas dúvidas. Nós estamos apresentando aqui hoje 3 cursos, tá? Que tem algumas disciplinas e coordenação em comum, que é o gestão de custos, formação de preço e orçamento, custos e operações industriais. Você me ouve, Gabriel? Ô, Fabiano, eu tô vendo que ele tá sem o microfone. Eu acho que ele tá Ah, sim. aqui Agora só. veio no chat aqui. Perfeito, perfeito. Gabriel, se você puder colocar para a gente aí, por gentileza, tá? O seu interesse inicial, que seria para qual curso? Eu vou dando sequência aqui à apresentação. Então, no módulo gerencial, esse módulo está presente nos cursos online. O curso online, a maior parte das disciplinas acontecem de forma síncrona, ou seja, ao vivo, com a interação em tempo real. Então, nós temos ali os professores, né, disponíveis o tempo todo para esclarecer dúvidas, os alunos, os colegas que vão discutindo ali algumas situações corriqueiras do dia a dia. Então, ali é uma troca muito efetiva e muito rica. E nós não abrimos mão, obviamente, da qualidade. Os professores são orientados a dar esse módulo, né, síncrono, como se fosse uma aula presencial. Então, a gente consegue aproximar bem, mesmo estando à distância. Nós fazemos discussões durante as aulas, atividades em grupo durante as aulas, muita aplicação prática, muita discussão prática, para que vocês tenham aí uma percepção e um aproveitamento mais importante aí do conteúdo.
No entanto, dentro desse curso online, nós temos 4 disciplinas que são gravadas, tá? Elas são chamadas de módulo gerencial. É aquele módulo que vai trazer ali um, um equilíbrio entre os conhecimentos, né? Uma equivalência. A gente vai fazendo ali trazendo o conhecimento base gerencial para todo mundo, né? Para todos os alunos dos cursos. Então, vocês terão disciplina de desenvolvimento de competências gerenciais, estratégia competitiva, gestão de processos, inovação e modelagem de negócios. Para os alunos que optaram pelo curso de operações industriais, essa disciplina de inovação e modelagem de negócios é substituída por gerenciamento ágil em projeto, ok? Essa é a única diferença nesse módulo aqui. Então, nós temos profissionais de diversas formações, às vezes até fora da área gerencial, então essas disciplinas conseguem trazer ali uma base de conhecimento para os alunos. Depois eu vou passar, né, para o módulo de formação de preços e orçamento. Nós temos ali as disciplinas específicas para quem quer um enfoque em formação de preço e em orçamento. Nós temos a disciplina de planejamento orçamentário, orçamento operacional, orçamento financeiro e investimento de caixa, controle orçamentário, processo de formação de preços, métodos de precificação com base nos custos e no mercado, métodos genéricos de precificação e estratégia de preços. Então, vejam que essa parte do conteúdo das disciplinas, tá? Ela está focada muito na parte de orçamento e formação de preços. Tem outras disciplinas que compõem, tá? Que são comuns nos cursos de custos e formação de preços, e também de gestão de operações industriais, que eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou trazer as diferenças para facilitar aí, o acompanhamento de vocês, tá bom? Até aqui, pessoal, alguma dúvida em relação às nomenclaturas dessas disciplinas que eu apresentei para vocês? Eu acredito que essas dúvidas irão surgir ali mais para o final, né, da apresentação, talvez alguma lacuna de informação que possa passar. O módulo de custos, gente, ele tem as disciplinas de cálculo financeiro, fundamentos de gestão de custos, sistemas, princípios e métodos de custeio, custos nas empresas industriais, comerciais e de serviços e contabilidade gerencial. Esse é um núcleo específico ou com enfoque maior em custos, tá bom? Para quem tem essa intenção. O módulo operações, ele vai ter tanto no curso formação de preços formação de preços de orçamento, quanto no módulo dos cursos de custos de operações. Também são disciplinas gerenciais com enfoque estratégico, mas dentro desse ambiente operacional, tá? Exceto a disciplina de gestão empresarial, que não tem no curso de formação de preços e orçamentos. Ela só vai ter no curso de operações. Então, vocês vão ter disciplina de planejamento e gestão orçamentária, formação de preços, que aí, no caso de quem for fazer o curso sem ser o de formação de preços, tem essa disciplina base de formação de preços no curso de custo de operações, finanças corporativas, gestão de estoque, gestão de compras, logística, supply chain, omnichannel, gestão de operações e o business agility. Ok? Até aqui, querem fazer alguma pergunta? Esclarecer alguma coisa? É, boa noite. Boa noite. Esse módulo de operações, ele tem tanto no gestão de custos e orçamento, quanto no curso de gestão de custos e operações. Perfeito. Deu uma falhadinha na sua fala, mas eu acredito, eu escutei. Você queria saber a diferença se esse módulo operações tem tanto no custos de orçamento, custos e operações e custos, formação de preços e orçamento. Sim, só Isso, uma isso. diferença, tá? Dessa disciplina de gestão empresarial,
que só tem no de custos de operações, ok? As demais, elas Ok. são juntas. Tanto que tem colegas, tem alunos que fazem a opção, eles escolhem um curso porque a base dele é muito próxima um do outro, e depois ele faz um complemento de disciplinas e fica com 2 titulações de MBA, tá? Porque as disciplinas que diferem eles, a quantidade de horas é uma carga horária mínima, tá? É uma carga horária menor. Não vou falar mínima, mas menor. Então, se a urgência do aluno é um maior embasamento em custos e operações, aí ele acaba indo para o custo de operações. Ou não, minha maior demanda é a parte de custos, mas com foco maior em formação de preços e orçamento. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho a página do curso, que aí vocês vão visualizar todas as disciplinas, para ficar mais claro, tá? E também facilitar a decisão de vocês. Para o curso de operações Ficou bem industriais, interessante isso, né? desculpa, pode falar. É bem interessante que você faz um MBA, você faz uma complementação de 2 meses, por exemplo. Está cortando muito a sua Sim, fala, ele está Gabriel. tentando, tipo, você faz o MBA e faz uma complementação de 2 anos e fica Isso, no segundo. isso. Você não tem que Não, fazer não, não. Complementação de 2 meses. O Gabriel deu uma cortada, mas você me perguntou se são uma complementação de 2 meses? Isso. Tá. O tempo, nós não calculamos em tempo dessa forma, não, tá? Vou explicar para você. Você complementa com as disciplinas faltantes. Então, eu vou te dar um exemplo. Pode ser que eu fiz primeiro formação de preços de orçamento, concluí o curso inteiro, e vai faltar para eu fazer, para ter a segunda titulação, que é custos de operações, vão faltar, por exemplo, 5, 6 disciplinas. Estou falando assim de forma aleatória para você entender. Pode ser que essas 5, 6 disciplinas, possivelmente 2 meses, não, tá? 2 meses, você vai ter aula 2 vezes por semana. Então, cada disciplina ela roda ali numa média de 3 semanas, tá? Em média. Então, se eu intercalar certinho essas disciplinas, elas acontecerem no momento que eu terminei o MBA, eu vou fazer o outro MBA e elas vierem na linha exata do que falta para eu fazer, eu consigo fazer mais rápido. Mas o que você vai calcular é carga horária concluída, cumprida, que vai ser aproveitada no seu outro MBA. Então, toda a base que você fez, você carrega, né? Você aproveita no próximo MBA, você entra numa turma nova, no momento que for ofertada aquelas disciplinas que você ainda não cursou, você cursa aquelas disciplinas e aí você vai ter o seu segundo diploma. Outra Eu consegui te pergunta responder. também. Ela respondeu. Gabriel, não está cortando muito a sua fala, eu não consegui entender o que você Gabriel, disse. seria possível, se não for atrapalhar, manda para a gente no chat suas perguntas, que eu acho que a gente vai ficar mais confortável para te responder. Sua internet, eu não sei se está com a velocidade baixa, mas picota muito a sua pergunta e a gente fica aqui até assim, meio sem saber se a nossa resposta é aquilo que você estava perguntando. Se você quiser mandar as perguntas no chat, acho que vai ficar mais tranquilo para a gente ir te respondendo, se é possível. Perfeito. Então, à medida que você for mandando, eu vou te respondendo. Vou passar para frente aqui só para Eu vou esclarecer. acompanhando ele aqui no chat, ô Fabiana, Sim, e aí, na medida que ele for perguntando aqui, eu peço você licença e vou respondendo ele, perfeito, tá? perfeito. Beleza. Então, o curso de operações industriais é para quem já precisa, né, de um investimento, de um conhecimento na área industrial. E aí nós temos essas disciplinas específicas, além do módulo operações, nós temos esse módulo operações industriais, que são específicos com as disciplinas de projetos e aplicações para a indústria 4.0, engenharia da qualidade, otimização da produção, tecnologia da automação, manufatura integrada e tópicos especiais. Essa disciplina humanidade, gente, ela tem todos os cursos da PUC. É uma disciplina que ela não gera custo para o aluno, tá? Mas ela é uma disciplina obrigatória, ela tem que ser cursada.
é uma disciplina institucional. Então, acabei me esquecendo, peço desculpas de colocar nos demais módulos específicos ali, mas em todos eles nós vamos ter essa disciplina de humanidades. Aí o Gabriel perguntou: tem como aproveitar as matérias da graduação no MBA? Não. O enfoque da graduação, Gabriel, é muito diferente do que a gente faz na pós-graduação, tá? E também o MEC não permite que seja aproveitado. Nós só podemos aproveitar no mesmo nível de graduação, vamos dizer assim. Pós-graduação se aproveita em pós-graduação, graduação em graduação. Ok? Se tiver mais alguma dúvida, pode ir mandando aqui para a gente. Dias de aula, pessoal. Dias de aula, terças e quintas. No curso de operações industriais, algumas disciplinas elas vão acontecer de 19 às 22h30. E nos cursos de custos de operações, informação de preços e orçamento, de 19 às 21h40. Tá? Ela tem uma hora a menos, uma hora aula a menos no sistema. Fabiana, quer dizer que eu tenho mais aula em operações industriais? Não. A diferença é a distribuição da carga horária do curso. Como nós temos outros cursos que acabam compartilhando algumas disciplinas, esse curso as disciplinas que têm 4 horas no dia, elas estão sendo compartilhadas com outras turmas, e aí você não tem ali, você tem a diluição dessa carga horária dentro do período, proporcionalmente falando, de conclusão de curso, que é na faixa ali de uns 12, 13 meses, tá? Então, todos os cursos, ele tem mais ou menos essa mesma duração básica ali, média de 13 meses. E a carga horária também, em termos de entrega para o aluno que vocês estão pagando, todos vão ter 432 horas. Bom? Processo de avaliação, sistema, né, de avaliação. Nós temos, no caso dos cursos presenciais, assiduidade. No caso dos cursos online, o MEC ele não tem ainda uma legislação que obrigue uma prestação de contas em termos de presença, de frequência. No entanto, gente, nós não sugerimos que o aluno que não pode estar nos dias e horários de aulas síncronas faça essa modalidade de curso. Fabiana, eu posso faltar um dia ou outro, um imprevisto de trabalho, algo do tipo? Sim, até no presencial você tem lá os 25% de frequência que são permitidos para você. No entanto, se você já entra no curso e fala assim, olha, eu trabalho nos dias de aula, eu já faço outro curso nos dias de aula, você sabe que não estará? A nossa sugestão é que reveja a sua opção. Por quê? Os professores, eu particularmente, né, eu ministro a disciplina de gestão empresarial. Eu dou muita atividade avaliativa durante as aulas. Então, quando o aluno perde a disciplina inteira, ele tem dificuldade de, apenas assistindo as gravações, conseguir concluir as atividades e me entregar. Então, a nossa sugestão, inclusive em necessidade de faltas, é que vocês acionem os professores, comuniquem aquele dia que você vai precisar faltar, verifiquem, né, se vai ter alguma atividade avaliativa para ser reposta, enfim. O importante é a gente ter esse alinhamento, tá? Com relação às atividades avaliativas e com relação às gravações. As aulas, elas podem ser gravadas, mas elas não são obrigatoriamente gravadas. Eu gosto de gravar, particularmente, eu não me importa, eu gravo, mas eu não posso garantir, por exemplo, um problema técnico que venha a ter, ou um dia ou outro que eu não estrategicamente eu não grave a aula, porque demanda ali de uma questão avaliativa, enfim. Então, é só para vocês saberem que existe essa ferramenta da gravação, que é disponibilizada na maior parte das vezes, mas eu não posso pensar que eu estou contratando o curso para ficar assistindo as gravações. A ideia é que vocês participem ativamente durante as aulas. Como que eu posso proceder, Fabiana, caso eu não tenha adquirido a pontuação necessária para aprovação? A aprovação, gente, são 70 pontos, 70 em 100 que são distribuídos. Se o aluno ficar com 50, acima de 50, entre 50 e 69, o aluno tem direito a um exame especial, tá?
Então, não consegui a média de 70, mas eu fiquei entre 50 e 69. O professor disponibiliza uma nova atividade no valor de 100 pontos para a recuperação dessa pontuação e consequente aprovação. Bom, basicamente isso, tá? Eu estou disponibilizando para vocês aí, eu posso até colocar a apresentação aqui também para vocês terem as informações, mas eu estou disponibilizando o meu WhatsApp e as redes sociais que eu mais, né, utilizo, para que vocês possam se conectar comigo, esclarecer dúvidas até pós-palestra, caso venham surgir, tá? E nesse momento eu quero abrir para as dúvidas de vocês, para que nós possamos passar mais esclarecimentos. Fiquem à vontade. Digo, Wellington. Uma dúvida, por favor. Tem uma informação ali no slide que algumas aulas podem ocorrer de quarta, né? Então seria a aula de terça, quarta e quinta, é isso? Não, vou esclarecer melhor. Eu ia comentar sobre isso, eu acabei me esquecendo. Nós colocamos eventualmente uma quarta, porque as aulas de praxe são terças e quintas. Mas pode acontecer, por uma necessidade de ajuste de agenda, nós selecionamos os professores que a gente considera os mais tops, assim, os melhores, tá? Vocês vão ver que o corpo docente é muito forte. São pessoas de mercado, tem titulação importante aí na academia, tem mestrado, doutorado, mas a nossa prioridade, além, né, de uma docência importante, é o profissional de mercado, de prática, para poder passar essas práticas para vocês. Então, às vezes, o professor, ele tem a agenda quase toda, só que aí faltam duas datas, uma terça, uma quinta, que a gente não consegue encaixar de jeito nenhum. Eu prefiro colocar, por exemplo, uma quarta eventual, para eu não perder esse professor, do que eu colocar um professor que não vai ser tão bom quanto aquele que eu quero colocar. Então, é mais para a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade de agenda e também em necessidades de reposição. Então, aconteceu imprevisto, por exemplo, hoje um professor meu, o voo dele foi cancelado, ele não conseguiu chegar a tempo para dar aula. Não é comum acontecer, mas de vez em quando acontece. Para eu marcar a reposição, eu não posso tirar o professor da terça e da quinta para colocar a aula dele. Então, eu tenho que colocar num dia atípico, ou uma segunda, ou uma quarta, para poder encaixar essa reposição. É mais nesse sentido, tá, Wellington? Então, as aulas, Entendi. prioritariamente, terças e quintas. Eventualmente, pode ter alguma quarta. Entendi, ok. O Gabriel está digitando. Esse curso tem alguma certa correlação com o curso de controladoria. Olha, eu vou deixar o professor Everson falar um pouco mais sobre isso com você, porque ele é o especialista. A gente só tem uma certa limitação de te responder, porque nós não coordenamos o curso de controladoria. Então, até para saber qual é todo o conteúdo que eles adotam, que eles abordam, é complicado. Mas o Everson vai poder dar um toque, pelo menos uma noção do que normalmente se trata, né, nos cursos de controladoria para poder te responder. Perfeito. Obrigado, Fabiano. O curso de controladoria, a diferença dele para os cursos de custos é o seguinte. No curso de controladoria, nós temos matérias de contabilidade. Então, nós temos CPCs, temos lá a contabilidade das SAs. E no caso do curso de custos e operações, basicamente 80% do conteúdo é de controladoria. Então, quando nós falamos da parte de orçamento, quando nós falamos da parte de preço, quando nós falamos da parte de gestão de custos, formação, no caso do curso, a gente fala da parte introdutória, fala do orçamento financeiro, do orçamento de caixa, todos esses instrumentos que são avaliados no curso fazem parte da área de controladoria. A diferença é que muitas vezes na profissão de controller você precisa de algum fundamento contábil, né? Então a gente muitas vezes faz a apuração de custo verificando qual é o impacto dele no balanço. A gente verifica, por exemplo, o orçamento e faz o balanço projetado, verifica qual é o impacto dele no caixa da empresa, calcula a necessidade de capital de giro, calcula os indicadores de liquidez.
Então, a controladoria, a diferença da controladoria para esses módulos que nós estamos entregando é que a controladoria trabalha com KPIs contábeis, indicadores contábeis, e no nosso caso não. A gente trabalha aqui com a parte de formação de custos, de orçamento, o custo operacional, ou mesmo gestão das operações. Então, nós trabalhamos uma formação baseada na controladoria, mas com enfoque em gestão de processo. Então, se nós olharmos aí a proposta do curso de operações, de custos, de custo, orçamento e informação de preço, são base da controladoria, mas não é um curso de controladoria. Porém, e aí falando como controle que sou, se o aluno já tem uma formação em ciências contábeis e faz um MBA, por exemplo, em gestão de custos, formação de preço e orçamento, ele sai com uma bagagem muito maior. E aí eu não estou puxando a sardinha para o nosso curso, né? Que poderia falar assim, você está falando isso porque é seu curso. Não, não é isso. Ele sai com uma bagagem um pouco maior, porque contabilidade ele já fez 4 anos de ciências contábeis. Então ele já sabe o que é uma análise de balanço, ele já sabe o que é os aspectos de auditoria interna e interna, ele já sabe o que são papéis de trabalho. E talvez para ele ter uma boa, praticar uma boa atividade de controladoria, talvez aprofundar naquilo que realmente é operacional, que é a questão do orçamento, que é a questão da formação do preço, da gestão de custo, e os outros fundamentos que nós temos aqui, empresarial, gestão de pessoas, isso faz muita diferença. Então, cabe ao aluno avaliar se ele precisa de mais base contábil, e aí seria controladoria, ou se ele precisa mais base de processos e ferramentas na área de gestão para ajudar ele a alavancar a carreira dele de como trabalhar na área de controladoria. Você fez processos gerenciais. Então, se você quer seguir na área de controladoria, seria interessante você fazer um MBA nesses de gestão de operações ou gestão de custos, operações de formação de preço e talvez um MBA em controladoria. Por quê? Porque quando você chegar no MBA de controladoria, que tiver uma base contábil forte, pelo menos você não vai sofrer com essas ferramentas de gestão, porque isso aí você já sabe. Ou você pode ir para o MBA de controladoria, e aí tem uma base contábil muito forte. Se você não tiver feito ciências contábeis, te aconselho a dar uma preparada, porque basicamente na área de controladoria a gente trabalha com muitos instrumentos da área de contabilidade, que é uma análise de balanço, que são os princípios contábeis, os demonstrativos contábeis em geral, a formação deles, do fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa direto e indireto, as notas explicativas, uma análise de balanço. Então, talvez vai precisar que você tenha uma base contábil. Quando eu falo uma base contábil, é para poder tirar o máximo do curso. Ele vai dizer, professor, mas lá no curso não existe que eu seja contador. Por exemplo, no curso de contadoria eu tenho profissionais de direito, tem profissionais de economia. Inclusive, já tive até uma nutricionista fazendo o curso de controladoria. Porém, eles sofrem muito. Quando eu falo sofre, é porque muitos assuntos que são abordados dentro do curso de contadoria, eles nunca viram. Ou nunca viram uma análise de balanço, não sabe o que é um fluxo de caixa. Então, eles vão ter que estudar isso como se fosse uma graduação, né, que ele vai ter que fazer autodidata, para depois aproveitar mais do curso de controladoria. Você fez processos gerenciais e estudou para concursos na área fiscal, ok. Estudou bastante contabilidade. Então, se você já tem essa base boa, que você estudou contabilidade, então talvez os instrumentos gerenciais do curso de formação de preço, orçamento e custos, ou mesmo cursos operacionais, sejam bons cursos para que você foque, e aí eu tenho uma visão não para concurso, mas para você trabalhar no ambiente empresarial, e principalmente no ambiente empresarial de tomada de decisão, porque é a proposta do curso, trazer você, né, os professores são muito práticos, são professores que são da Fundação Getúlio Vargas, tem professor que trabalha na Fiat, tem professor que é da Fundação João Pinheiro, então tem professor assim, de várias formações, de vários ambientes, profissionais que estão no mercado, então fica mais fácil de você tratar com eles, aproveitando principalmente não só a experiência acadêmica da titulação, que a maioria é mestre e doutor, mas também aproveitando a bagagem prática que esses profissionais têm nas suas empresas, Fiat, Usiminas, Vale. Então, isso que eu acho que é muito importante. Por favor, qual o número mínimo para a formação da turma? A Fabiana pode informar. Existe um número mínimo, Fabiana? Você sabe, para formar a turma? Sim.
Sim, hoje nós trabalhamos com a média de 12 alunos mínimos para poder formar a turma, e nós também não colocamos mais do que 30 alunos, entre 30 e 40, dependendo do curso, esses cursos que envolvem muito essa parte financeira, custos, a gente deixa no máximo 30, tá? Por causa da qualidade mesmo de vocês terem ali o professor mais disponível para esclarecer dúvidas, etc. Ele fez uma outra pergunta complementando, Sim, Fabiano. se não, pode sim, tá? Então, normalmente a gente tem um período de inscrição. Caso não forme turma, você vai receber um e-mail, a própria instituição costuma te indicar um curso próximo, tá? Aí você fica atento, olha, eu vi que informação de preço de orçamento não formou. Aí eles podem te oferecer, por exemplo, de um outro curso que não tem nada a ver. Você sabe que tem o formação de preço o curso de operações, aí você fala assim, olha, eu gostaria de ver se eu posso migrar para custo de operações. Se não tiver nenhum curso do seu interesse, tá, que tenha turma formada, e aí você não tem comprometimento da sua matrícula, você fica isento, né, desse compromisso, porque o curso que você se interessa não estaria disponível. Mas é possível sim, tá? O Gabriel está perguntando qual o melhor curso para ele. Vamos tentar dar uma ajuda. Primeiro eu vou falar uma parte mais gerencial, pessoas, liderança, pensando assim, e aí o Everson entra com a parte específica e técnica. Hoje você trabalha em qual segmento, Gabriel? Tour de pricing. Bacana. E a sua busca hoje, ok, ok. Se você quiser tentar também usar o microfone, pode, tá? A gente sugeriu de estar porque aquela hora estava picando, às vezes agora pode ser que melhore. E os cursos, eu imagino que você esteja buscando os cursos para te dar uma base mais sólida, uma base teórica e prática mais sólida dentro do seu setor de atuação, correto? Perfeito. Everson, fique à vontade em responder. Gabriel, como você trabalha nessa área de gestão de price, né, que aí entra a questão de preço, de serviços, de mercadoria, aí o melhor curso para você é gestão de custo, formação de preço e orçamento, porque você vai ver a concepção do preço na base. Então, a aquisição de matéria-prima, vai ver a questão da logística, apuração de mão de obra, tempo de produção, você vai trabalhar com ferramentas como Kanban, Just-in-Time, Kaizen, que são ferramentas que nós utilizamos, uma base da engenharia de produção, mas é focada na formação do custo. Então, apuração do tempo de mão de obra direta, mão de obra indireta, calcular o que a gente chama de capacidade instalada da empresa, para saber como é que vai ser a distribuição dos gastos fixos, podendo ser custos fixos, né, e os custos indiretos. Vai trabalhar também, no caso da formação do preço com markup, preço de mercado, igual foi colocado pela Fabiana na grade. Então, você vai ter vou fazer um comparativo aqui como se fosse um self-service, né? De várias ferramentas e vários conteúdos que para você que trabalha no setor de pricing vai ficar muito mais consistente, vai te dar uma musculatura intelectual e bibliográfica também para esse conteúdo, porque o que acontece muito na área de pricing é que muitas vezes eu venho muito no empirismo, né? Aí eu acho que assim, fiz uma pesquisa de mercado e tudo, mas qual que é o valor real? Como é que foi a apuração do preço real, até para saber o preço real comparado com o preço de mercado, quais são as definições que eu tenho, quais são as nossas dificuldades e também quais são as nossas estratégias. Eu tenho preço, promoção, praça e produto, que são os 4Ps lá do marketing. Então, eu tenho N variações que eu acho que o curso vai te entregar isso. E te entrega com uma robustez não só a parte da bibliografia, mas também a parte prática, que muitas vezes no discurso é bonito, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos cursos, base de rateio. Ah, vamos fazer um rateio. Tá, mas qual que é a forma certa de fazer rateio? Eu preciso fazer rateio? Como é que faz o estoque de uma empresa prestadora de serviço? O que é estoque de uma empresa prestadora de serviço? É a gestão do tempo?
Então, como fazer a gestão do tempo na empresa prestadora de serviço? Como calcular o capital intelectual, também é uma base de estoque da empresa prestadora de serviço? Como calcular o custo logístico na hora de fazer o custo comercial? Então, eu tenho muitas vezes que buscar na bibliografia referências para que quando eu tiver que trabalhar no setor de pricing, eu tenho fundamentos. Que eu acho que a pior forma que tem para um gestor trabalhar, o pior momento, é quando você tem certeza de alguma coisa, aí a pessoa fala assim, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? E aí eu não tenho a resposta porque eu não tenho fundamento. Então eu acho que, ao meu modo de ver, no meu ponto de vista, pela sua formação e pelo setor onde você trabalha, acredito que gestão de custo, formação de preço e orçamento, principalmente que tem a questão da formação de preço, e vários caminhos, né? A gente tem o preço do mercado e o preço formado no custo. Eu acho que vai te dar uma musculatura profissional bem robusta aí nesse momento. Seria a minha forma de pensar. Aí você colocou... Sim? Seria até melhor do que fazer o curso de controladoria? Sim, com certeza. A controladoria você estaria muito mais na parte estratégica de definição, muito mais na questão como se fosse um CFO, né? Muito mais na questão financeira. Então seria mais fluxo de caixa, capital de giro, um balanço projetado, verificar quais são os CPC, CPC 01, CPC 16, falso de estoque. Então ele está muito mais vinculado a uma questão de gestão estratégica, de propriamente uma questão de mercado. E o senhor disse que 80% do curso de formação de preço e orçamento, 80% do curso desse curso eu veria no curso de controladoria, né? Não, não é que você veria no curso de controladoria. O profissional de controladoria, ele basicamente ele usaria 80% do que eu tenho no meu curso. Já no curso de controladoria, o profissional de controladoria vai usar orçamento, vai usar fluxo de caixa, vai usar custo, vai usar formação de preço, preço de mercado, vai usar gestão de pessoas e contabilidade. O profissional. Já o curso de controladoria, ele vai te dar algumas bases de contabilidade, de custo de orçamento, mas o forte do curso de controladoria é a parte contábil. Então, a questão é muito mais. Se o seu trabalho exige de você mais definições contábeis do que operacionais, então aí eu te aconselho a fazer o curso de controladoria. Se o trabalho que você executa trabalha muito mais questões operacionais na formação de preço, do custo, da logística, do marketing, gestão de pessoas e estratégia, por exemplo, então seria gestão de custo, formação de preço e orçamento. Tá ficando claro, Gabriel, para você as respostas? Sim, sim. Qual desses cursos me abririam assim, mais oportunidades para trabalhar ou como assistente de controladoria ou como assistente de custos? E depois progredir, né, para analista e tal. Para você formar a carreira, a base de toda a carreira é operacional. Então, todo mundo começa na operação para depois se tornar um encarregado, um líder, um auditor interno ou até um auditor externo. Se eu não sei como fazer, como que eu posso decidir? Então, se você quer começar na carreira de controladoria, gestão de custo, operações, informação de preço e orçamento é a melhor base que você vai ter. Agora, você fala assim, professor, eu já faço a controladoria aqui na minha empresa, eu já faço a gestão de custo, eu já sou o controller da minha empresa. Se você já é o controle e precisa de uma base de controladoria, então o melhor passo era fazer o curso de controladoria. Deixa eu ver. A Wellington está perguntando aqui, apenas confirmando, mas ambos os cursos não têm exigência de TCC? Outra dúvida, Sim. existe um período de pausa nas aulas no fim do ano, Natal e Ano Novo? Aí é com Vamos você, lá. Fabi. Vamos lá. Com relação ao TCC, o MEC desobrigou, tá? O TCC para os cursos de pós-graduação em nível lato sensu. Somente estrito sensu, que é mestrado, doutorado, que ainda tem obrigação de ter tese, dissertação e por aí vai. TCC não é obrigatório. Nós, inclusive, incentivamos os alunos que querem fazer o TCC fazer, só que aí é uma contratação à parte, que a maioria não tem interesse, né, em ter, por exemplo, o TCC para cargos públicos, que isso pode contar prova de títulos, ou quem quer ir para academia, quem quer publicar artigo e tudo. Nem todo mundo tem essa intenção. Então, esse custo foi retirado, já que não é obrigado, mas para quem tem interesse é possível contratar à parte, tá bom?
E com relação ao período de recesso, temos sim. O recesso ele acontece, se não me engano, a partir do dia 20 de dezembro. Eu tenho uma grade aberta aqui desse ano que eu já gosto de falar. Até o dia 18, que é a permissão que a gente tem de colocar aula, e depois volta em fevereiro. No meio do ano, o recesso é um pouco menor, é mais ou menos ali a segunda quinzena de julho. E só fechando com o Gabriel, só fechando aqui com você, né? Eu, quando comecei na minha carreira de controladoria, eu tinha feito o curso de Ciências Contábeis, mas como o curso de Ciências Contábeis e o próprio curso de Controladoria, ele trabalha muito com a visão de grandes empresas, então ele trabalha muito no conceito de SA, de balanço, com nota explicativa, balanços auditados, e eu, particularmente, entendi que o meu mercado era mercado de micro, pequenas e médias empresas. E as micro, pequenas e médias empresas vão exigir de mim, no meu caso como profissional, muito pouco de contabilidade, exigem mais de resolver problemas operacionais, que é montar a planilha de custo, formar o preço de venda, fazer um orçamento prévio ali, um planejamento estratégico. E a parte contábil, muitas vezes, essas empresas têm essa contabilidade terceirizada, e aí minha briga com os contadores, e eu como contador posso falar, né? A minha briga com os contadores desses perfis de empresa é porque muitas vezes eles só emitem guias. Então eu peço um balancete, não vem, eu peço um balanço, muitas vezes demora 2, 3 meses para fechar um balanço, quando vem ainda vem errado. Então tenho uma dificuldade enorme em trabalhar a parte controladoria com essa visão contábil das micro, pequenas e médias empresas. Como as grandes corporações, Fiat, Vale, e Minas, já têm internamente a sua controladoria, normalmente são controles que já têm lá um tempo maior e tudo, então eu não queria brigar com essa turma, né? Eu falei, não, eu não estou no mercado para disputar lá em cima, até porque o controle da Fiat vai ser um só, o controle da Minas vai ser um só. E aqui embaixo, micro, pequenas e médias empresas, dá para oferecer esse trabalho, inclusive até terceirizado. Eu tenho uma empresa, né? Emito nota fiscal. Eu ofereço esse trabalho de uma forma muito mais tranquila, porque eu sei que o que eu preciso e o que eles precisam é formação na área de operações. Então, depende muito também qual que é o seu planejamento de vida, o seu projeto profissional. Se você fala assim, Everson, eu estou querendo me ingressar na Vale, na Petrobras, então eu te aconselho, vai fazer o curso de controladoria, porque lá vai te exigir fundamentos contábeis, CPCs, um plano de contas bem ajustado, verificar lá quais são as regras, né, do IBRACON, do Instituto Brasileiro de Auditoria, vai ter a disciplina de auditoria interna e externa. Então, é um curso muito mais... vai ter finanças, né, finanças corporativas. Você tem um curso mais robusto voltado para esse modelo empresarial, que já é uma SA que precisa desse tipo de formação. Se você tem uma ideia de pegar mercado de micro, pequenas e médias empresas, e aí o que vai te exigir como controle é solução de problema. Raramente você vai ter a oportunidade de pegar num balanço, porque não é exigido isso de nós. Muitas vezes eu pego o balanço só para ter uma referência, mas o que eu preciso mesmo é uma base de solução de problema ali na planta da empresa. Olha, o estoque está alto, o que nós temos que fazer para resolver o problema do estoque? Está vendendo pouco, como é que eu vou fazer um plano de marketing? Olha, minha produção está parada, o que eu posso fazer para treinar e capacitar o meu pessoal de manutenção, meu pessoal de qualidade, meu pessoal de linha de produção, de processo? Então, a dificuldade hoje na controladoria da micro, pequena e média empresa é a operação. A parte contábil, você sofre muito pouco. Então, seria, né, essa visão, e eu estou falando de quase 35 anos de mercado, as dores que eu sofro. Na grande empresa, eu trabalhava mais com as questões contábeis. Na micro, pequena e média empresa, eu trabalho literalmente gestão de custos e operações. Tá cortando. E o melhor de tudo seria fazer os dois, né? Sim, é igual eu falei, você pode fazer o primeiro, que é a base, de preço e controladoria. Então, se você puder, né, fazer esse plano de carreira, eu vou fazer gestão de custos e operações, vou me aprimorar ali nessa base e vou fazer controladoria para pegar a minha base e transformar em estratégia. Então, eu faço a base, construo essa pirâmide, gestão de custos, formação de preços e operações. Quando eu for para a controladoria, eu não tenho que sofrer com essa base aqui. Isso aqui para mim já está dominado. Então, agora eu vou trabalhar a estratégia, que é finanças, capital de giro, análise de balanço, KPIs, que são os indicadores econômicos e financeiros.
Então, eu entro numa outra dimensão, que é uma dimensão mais de corporativo, de grande empresa. Por que o senhor acha que formação de preços seria melhor para mim do que custos e operações? Como você já trabalha na área de pricing, eu acho que formação de preço já vai te ajudar, porque você já tem uma familiaridade com esse assunto. Né? E muito do que tem em gestão de custos e operações vai estar lá também no orçamento e preço. Só que lá eu vou ter duas questões que eu acho que é muito boa para você, que é o preço real, que é o preço formado no custo e no orçamento, e você vai ter também uma disciplina que chama preço de mercado. Né? E você vai ter a visão de fora para dentro, para a área de preço, vai ter uma visão interna da empresa para formar o preço. Preço de mercado, o que o senhor falou? Você tem duas dimensões, né? Você tem o preço de mercado e o preço interno da empresa, que é a formação do Tá. preço no custo, né? Ali trabalhando o preço real. Então eu consigo. Você já tem uma base disso, então você vai ver a visão da formação de preço através do mercado, vindo de fora para dentro da empresa. E a formação do preço da empresa para o mercado, que é formar o preço no custo, que é o meu preço real, comparando o meu preço de dentro da empresa, meu preço de fora da empresa. Onde que eu tenho que ajustar ali para poder fazer a minha estratégia de preço. De fora da empresa, no caso, seria o preço da concorrência. Preço da concorrência, exatamente. Porque muitas vezes eu faço o meu preço, o preço, sei lá, tem aqui uma caneta. Produzir a caneta, quando eu levanto os meus custos, o preço dessa caneta aqui produzindo, colocando um markup aqui de 40%, vai dar R$5. Só que o mercado está vendendo a caneta a 4. Aí eu tenho que voltar e refazer toda a minha área de custos para saber se eu consigo fazer o preço a 3 para vender a 4, para ter pelo menos uns 30% de margem aí. Sei. Na minha empresa, eles não usam markup, não. Eles usam outra ferramenta. Vocês estão fazendo com o que lá? Você sabe? Não sei dizer. Eu sei que markup não é. Ainda tem a questão, né? Porque eu posso fazer o markup setorial, posso fazer o markup de mercado, posso estabelecer o markup com o que eles chamam de impostos por fora ou impostos por dentro. Então, tem várias técnicas de formação de preço e é interessante eu conhecer todas elas. Por exemplo, quando eu estou negociando, eu quero, vamos supor, que eu sou um comprador. Então, como comprador, eu quero fazer o preço por dentro. Quando eu estou vendendo, eu quero fazer o preço com os impostos por fora. Então, assim, até para você se posicionar nas duas situações, quando está comprando e quando está vendendo, como é que eu negocio esse preço? Então, isso é muito importante, né? Inclusive, é aí que eu falo que é a base da controladoria. Que se você é um controle, está na empresa e você está olhando a parte de compras, você vai olhar o preço todo aberto, né? O preço analítico. Mas se você é um vendedor, você quer vender o preço fechado. Aí eu vendo o preço no conceito sintético, é o preço fechado. Então, até nisso, é interessante você conhecer a formação de preço e todas as técnicas de formação de preço, para que quando eu for para a base contábil de controladoria, eu tenha essa visão da operação. Então, chega na controladoria, alguém fala assim, nós temos que aumentar o preço do produto para poder gerar mais receitas. Fala, opa, não é bem assim não. Por quê? Não tem como. Se a matéria-prima não diminuir o preço, se eu não diminuir o preço da minha mão de obra, tem a questão da convenção coletiva, como que eu posso ajustar o meu preço? Eu nem sei se vai ter aumento de salário no meio do ano por causa do sindicato. Então, muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o básico, e aí eu peço até desculpa, né, para não parecer uma fala arrogante, mas começam a dar palpite em situações que você fala assim, olha, se fizer isso aí, pode até fazer estrategicamente, mas lá no chão de fábrica, isso não vai dar certo. Então, conhecer as duas pontas, né, a base gerencial, que seria a parte da controladoria, mas ter uma base boa que é da estrutura da operação, faz com que você seja um controle completo. Entendi. Uma coisa é uma coisa é o mundo das ideias, né? Outra coisa é a prática mesmo. Isso. Quer ver um exemplo simples? Deixa eu só responder o Edson aqui. Tenho visto surgindo bastante demanda de profissionais para cursos industriais. Sim, no LinkedIn aparece muito. E outra formação atenderia bem essa área? Acredito que não. Talvez engenharia de produção, mas engenharia de produção faz a parte muito de cálculo. Quer ver um exemplo? O Gabriel e o Edson, aí cabe para os dois. Eu cheguei na sala para os meninos falando da parte de controladoria. Qual que é o ponto de equilíbrio da empresa? O ponto de equilíbrio da empresa é fazer 1.000 peças. Se ela fizer 1.000 peças, ela está no 0 a 0. Ok. Mas se ela aumentar a produção, ajuda? Ajuda. Tá, mas quem falou que tem demanda?
Se aumentar a produção, ajuda? Ajuda. Quem falou que ela tem capital de giro para comprar matéria-prima? Aí fiz outra pergunta. Se ela aumentar a demanda, ajuda? Ajuda. Beleza. A estrutura física dela comporta aumento de demanda? Então, eu estou falando de questões que eu estou definindo estratégia sem conhecer o processo. Então, eu falo assim, temos que aumentar as vendas. Aí vai lá, bota o vendedor na rua, o cara sai vendendo igual um louco. Mas não tem máquina para produzir. Não tem mão de obra para poder fazer. Não tem dinheiro, não tem crédito para comprar matéria-prima para produzir, para entregar aquele aumento de vendas. Quer dizer, estrategicamente, aumentar a venda era a melhor opção. Ok, mas e na operação? A operação comporta esse aumento de produção? Então, se eu não conheço o processo, eu vou definir estratégias que essa estratégia pode quebrar a empresa. É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quais as oportunidades de trabalho esse curso de formação de preço, assim, no chão de fábrica, ele me abriria? Todas. Assistente de alguma coisa? Se você entra como encarregado, um supervisor, como controller, dentro de uma empresa, eu vou repetir, numa empresa de micro, pequeno e médio porte, se você tem um curso de formação de curso de operações e preço de venda, a probabilidade de você entrar como controle de uma média empresa é muito maior. Para você entrar, por exemplo, como encarregado de produção, como supervisor de produção, pode ser na construção civil, pode ser na área industrial, pode ser numa fábrica de roupa, fábrica de calçados, pão de queijo, não importa. Você tem uma visão estratégica. Você sabe o que é, por exemplo, qual a maior dificuldade de qualquer empresário de micro e pequeno porte? Estoque. Então, toda vez que eu chego numa empresa, eu faço duas perguntas. Qual é a sua capacidade instalada? E a segunda, quanto você tem parado no estoque? 90% dos micro, pequenos e médios empresários, 90% do problema está onde? No estoque. Ou é muito estoque de matéria-prima ou estoque de produto acabado que ele não consegue vender. Quando a empresa é, por exemplo, de moda, igual acontece lá em Divinópolis, tem muita fábrica de roupa. Eles compram pano demais. E aí, vou dar um exemplo. Ano passado compraram muito pano para fazer roupa de frio. Não fez frio. Ficou um punhado de roupa encalhada lá de frio. Tiveram que fazer liquidação, perderam dinheiro. Esse ano eles não compraram pano para fazer roupa de frio. O que aconteceu? Vendeu tudo, faltou estoque. Então você começa a observar que se não tiver ali um estudo, um PCP, né, que é um planejamento e controle de produção, estudo de demanda, verificar lá com o clima a tempo, esse ano vai chover muito, esse ano vai fazer muito frio. Quer dizer, são estratégias que eu tenho que definir para poder alavancar minha produção. Aí vamos supor que o clima a tempo, assim, esse ano vai fazer muito frio. Tá, você tem dinheiro para comprar tecido e estocar, fazer o estoque para depois vender? Você vai arriscar? Ninguém quer arriscar. Então eu preciso de ter alguém que tem um estudo, que tem essa visão mais estratégica, para poder não deixar a empresa ou produzir mais do que devia ou produzir menos do que devia. Então, ano passado, eles produziram muito, ficou com roupa encalhada. Esse ano, eles foram produzir pouco, faltou, e eles estão lá. Muita gente querendo comprar, eles não têm estoque. Teve uma pergunta aqui do Edson. Então, tem que sair para outro compromisso. Ok, Edson, agradecemos a sua presença, esperamos você faça inscrição lá, queremos ver você conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo, Wellington. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade em me acionar depois, tá? Pelas minhas redes. E nós iremos disponibilizar. No site também tem relação de todas as disciplinas, enfim. Mas ficando alguma dúvida, pode nos acionar aqui, tá bom? Um abraço, seja bem-vindo. Isso. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Diga, Gabriel. Então, as oportunidades seriam mais assim, setor de produção, de varejo também, né? Tudo. Porque gestão de custos e operações e gestão de custo, formação de preço e orçamento, ela vai te capacitar para qualquer ambiente de trabalho. Comércio, indústria, prestação de serviço e terceiro setor. Porque muitas vezes as pessoas acham que fala terceiro setor é só o asilo, a creche. Não. Tem muita ONG prestando serviço, tem muita associação que precisa de gente para poder fazer trabalhos. Por exemplo, eu tenho uma instituição, é uma ONG que trabalha com ensino para criança. Então alguém tem que saber qual que é o custo da refeição, o custo do professor, energia elétrica. Tem que levantar o custo por aluno, porque quando ela pede doação, ela pede em função do custo por aluno. Ah, é porque terceiro setor não tem que fazer? Não, tem que fazer, ué. Então você abre leque para vários ambientes, inclusive a área pública. A área pública também tem que fazer orçamento, tem, ué. Sim, sim. Seu som cortou, Gabriel. Um escritório contábil. Sim. Escritório contábil, só se você for encarregado. Se você for para a parte de escrituração,
aí é preferível você ir para a controladoria. Se você tiver que fazer escrituração da folha, apurar a parte fiscal, impostos, né, diretos e indiretos, ou fazer mesmo a escrituração contábil, lançamento de débito e crédito, ou a parte de gestão de pessoas, que é folha de pagamento, calcular os impostos sociais, e aí não vai te ajudar em nada. Aí é sofrimento. Tá ficando claras as respostas para você, querido? Sim, sim. Uma empresa assim de auditoria, por exemplo, uma Y, uma Deloitte da vida aí, Aí seria o curso de controladoria. controladoria também, né? Sim. O curso de controladoria, ele também seria uma boa para assistente de departamento pessoal? Não, aí eu acho que nenhum nem outro. Aí eu te aconselho, apesar que não é a nossa instituição, mas aqui a gente não tem essa questão, eu te aconselharia a fazer um curso no SENAC de assistente pessoal, que aí você teria uma rotina prática da área de assistente social para você estar ingressando no escritório de contabilidade. Então, o SENAC ele oferece alguns cursos de rotina, rotina contábil, rotina, quando eu falo rotina contábil, escrituração, tem a rotina fiscal, tem a rotina também de gestão de pessoas, calcular a folha de pagamento, calcular o fundo de garantia, férias, 13º, rescisão. Talvez aí fosse mais em conta para essa parte operacional você fazer um curso técnico no SENAC, é um curso de curta duração, acho que é de 6 meses a um ano, mas aí vai te dar essas rotinas, chama rotinas contábeis, eu acho, no curso lá do Senac, que trabalha justamente com rotina de folha de pagamento, rotina fiscal, tirar nota, apuração dos impostos de nota. Então aí já seria não seria no glamour de um MBA, seria uma coisa mais operacional mesmo. Entendi. Você está em qual cidade? Eu moro em Maricá, mas vou morar em Niterói, em outubro. Entendi. Então você está falando do Rio. Isso. Entendi. Tá ficando claro essas respostas? Não sei se isso vai ter. Não sei se isso vai ter o Senac aí na sua região, né? Ah, acho que tem sim. Com certeza tem. É porque o Senac ele está ligado ao Sistema S, né? Como tem o Sebrae, Senac, SESI, SESC. O Senac aqui em Belo Horizonte ele oferece muito esses cursos. Tem um programa aqui em Minas que chama. Você sabe o nome daquele programa do Zema, ô Fabiano, que oferece essas formações técnicas? Não sei, mas eu acho que elas não são online, né? Então, para ele, não, acho que não faria tanto. Ele não conseguiria É. entrar. A O governo Mariane de Minas. entrou aqui. Então, Mariane, só oi, deixa Mariane. eu... Mariane, eu não sei se você entrou para a palestra, nós estamos aqui nos finalmente, como dizem aqui em Minas Gerais, tirando algumas dúvidas aqui do Gabriel. E depois a gente consegue passar essa gravação, tá? Para você acessar o conteúdo que você perdeu. Mas se tiver alguma dúvida específica que você queira perguntar aqui, tá? Pode perguntar que a gente esclarece. Ah, não, ótimo. Boa noite, né? Eu até peço desculpa, mas por causa do meu trabalho, eu não consegui conectar em tempo. Aí eu imaginei que já estaria no final. Eu falei, não, vou tentar conectar para ver se eu ainda consigo pegar alguma coisa. Mas depois eu acesso ao material. Mas você tem Vocês alguma dúvida? Quer compartilharem. fazer alguma pergunta, Mariana? Fica à vontade. Até que ficou claro pelas informações, né, que eu já tinha recebido, né, pelo que eu entendi, né, que me passaram no último contato que eu fiz com a PUC, que a turma ainda não estaria confirmada, que teria que ver, acho que o número de alunos, né, para ver se realmente teria a turma e se o início seria agora em setembro. Aí eu não sei se vocês passaram alguma informação relacionada a isso. Se realmente vai ter. Você se inscreveu para qual curso? É porque que eu estou fazendo a apresentação de 3 cursos que eu coordeno. Ah, tá. Eu me inscrevi para gestão de custos. E operações ou formação de Isso. preço? Ok. Gestão Nós de custos estamos... e operações. Isso. Nós estamos no processo, tá, de matrículas ainda. Uhum. Existe a possibilidade da formação da turma, mas a gente não consegue te confirmar ainda. O pessoal deixa para a última hora, sabe, Mariana? O pessoal gosta Sim. de...
Tem Acontece, as, né? Da emoção, tem eu as gosto da emoção. instruções. É verdade. Exatamente. Mas aí, se você tiver alguma dúvida em termos de conteúdo, etc., dentro após assistir essa gravação, tem os meus contatos aí também. Se você preferir também me acionar pelo WhatsApp, fica à Uhum. vontade, tá? Não, tá ótimo. Então, obrigada, viu? Por nada. Boa noite, seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever, não, tá? Não, pode deixar. Obrigada. Boa noite. Por nada. Boa noite. Ah, Gabriel, antes que eu me esqueça, se você puder responder ao formulário que eu coloquei lá no chat, é um formulário para a gente ter uma noção, uma pesquisa de satisfação em relação à palestra aqui. Por gentileza, nos informe, responda para a gente, tá bom? Sim, sim. Se eu fosse fazer os dois cursos, quanto tempo eu levaria para terminar eles? Formação de Então, preço e controladoria. eu vou tentar projetar minha tela, que eu acho que vai ficar mais claro para eu te explicar essa parte. Dá uma olhadinha aqui, ó, só para você ver. Programa do curso. Esse aqui, que eu estou projetando para você, é o de formação de preços e orçamento. São todas essas disciplinas aqui, tá? No de custos e operações, você tem essa primeira disciplina, a segunda, a que veio repetida aqui. Você tem sistemas de princípios, médios, custeios, você tem custos das empresas industriais, você tem contabilidade gerencial, planejamento orçamentário. Então, essas todas primeiras aqui, você tem lá no outro curso, tá? O que que você não tem? Essas aqui, ó, orçamento operacional, essas de processo de formação de preço, média de precificação, business agility você também tem e humanidades também você tem. Então, essas aqui, ó, são as que você teria que fazer no outro curso. Então, eu não consigo te falar assim, por Mas assim, exemplo. eu digo, dois cursos que eu digo é formação de preços e controladoria. Eu digo, Ah, tá. Eu não tenho a informação para te passar de controladoria porque eu saberia, não né? coordeno esse curso. Então, o de controladoria, você tem que pegar a grade deles para ver se eles têm alguma disciplina em comum com o nosso, para ver o que que você vai conseguir eliminar. Então, para os nossos dois MBAs, você consegue eliminar praticamente todas, ficam pendentes aí 6 disciplinas mais ou menos, entendeu? De um curso para outro. E para finalizar, gostaria de saber se, por exemplo, no meu trabalho, meu chefe ele mudar meu horário de trabalho e eu não conseguir assistir a aula, né, na hora que tem que assistir. Aí como é que eu faria? Então, Gabriel, o que que a gente orienta, tá? Se você já tem uma informação de que por um período pequeno você vai precisar mudar um horário de trabalho, a gente consegue administrar isso com o professor, ou algumas ausências suas de forma síncrona. Agora, se o aluno ele sabe que ele vai trabalhar todos os dias durante o curso todo, a disciplina toda, nos dias e horários de aula, nós não indicamos essa modalidade de curso. Porque o professor nem sempre, primeiro, ele não é obrigado a gravar a aula. Então, pode ser que você não tenha esse conteúdo depois assistindo gravações. Segundo, perde-se muito em qualidade, porque o curso ele é feito para que você tenha essa interação, esclareça suas dúvidas em tempo real. Então, Sim. nós não orientamos dessa forma. É um investimento que você faz que a gente espera que pelo menos a maior parte dele seja síncrono. Atividades avaliativas. Os professores também dão atividades avaliativas durante as aulas. Como eu coloquei, esporadicamente você faltar, algumas aulas você precisar faltar, isso é administrável. O que não pode é você fazer o curso como se fosse o EAD. Porque o Uhum. EAD te dá essa possibilidade. Você assiste depois ao curso gravado, você faz as atividades dentro do seu tempo e não tem essa interação em tempo real, Entendi, entendi. tá bom? Mais alguma dúvida? Não, não, só isso mesmo. Então, perfeito. Espero que nós tenhamos conseguido esclarecer suas dúvidas. Vai ser um prazer tê-lo como aluno.
Esperamos você. Tem o meu contato aí também, então se precisar nos acionar, tendo dúvidas aí até o tempo, né, de inscrição, pode nos chamar, né, Everson? Sim. Esperamos que você esteja conosco, Gabriel, que a gente possa te ajudar aí nessa sua carreira profissional, né? Eu falo que a maior dificuldade que nós temos, e aí eu falo como estudante que fui, que chama-se escolha. Né? Eu lembro que quando eu entrei na graduação, eles falavam assim, não, fica até o quarto período, que se você não gostar, você muda. Aí quando eu cheguei no quarto período, mas você vai mudar agora? Você já está no quarto período, agora você termina. Então, muitas vezes a gente entra num curso e aí na metade do curso, se você não se dá bem com o curso, alguém fala assim, mas agora que você já está na metade, agora vai e termina, né? Mas eu acho que a pós-graduação ela tem uma vantagem porque ela acumula conhecimento, né? E você é um menino novo, um garoto novo, então acho que dá para você fazer assim várias pós, pode fazer essa, pode fazer a de controladoria, talvez fazer uma outra mais à frente de CFO, alguma coisa, pode fazer até aquelas formações para investimento, que é aquelas formações que o banco exige, que acho que é CP21, CPM21, alguma coisa assim. Então, quer dizer, o ideal é que você faça uma construção de carreira, e eu falo que estudar nunca é demais. Eu terminei esse semestre que passou agora, um curso de estratégia da DESC. E aí eles perguntaram para mim, mas você já está aposentando, você está estudando? Cara, eu quero estudar sempre. Eu estou sempre terminando um curso, fazendo outro, sempre procurando saber. Agora eu vou ver se no segundo semestre agora eu faço alguma coisa de inteligência artificial. Então, assim, a Fabiana aí me deu uma bela notícia, está aí fazendo o doutorado dela. Então, assim, para nós não existe esse negócio de, vou fazer um MBA daqui e outro dali. Não, é eternamente. Termina um, começa outro, termina um, começa outro, que é o que garante. Por exemplo, eu estou com 61 anos e hoje eu recebi outra proposta de trabalho. Eu falei, gente, eu estou querendo aposentar, o povo não me deixa aposentar de jeito nenhum. Então, mas qual o motivo? Eu estou sempre me atualizando, né? As coisas vão aparecendo, coisas novas, por exemplo, inteligência artificial, isso não era da minha época. Estou estudando, estou me preparando, porque estou vendo que daqui uns dias vai acontecer isso. Antes de você chegar, eu estava falando com a Fabiana, que eu dei um exercício na sala essa semana, e o aluno chegou perto de mim questionando a resposta. Professor, sua resposta deu quanto? Ele deu 5 unidades. Era para calcular um índice de produto. Ele falou assim, olha, agora eu fiquei chateado. Eu falei, por quê? Porque no meu cálculo deu 3, mas quando eu joguei o seu exercício na inteligência artificial, falou que era 5. E eu não acreditei na inteligência artificial. Então, os alunos já estão usando a inteligência artificial para resolver os exercícios em sala de aula. Quer dizer, eu dou exercício para ele usar a inteligência dele, para ele entender as regras e tudo. Ele, na preguiça, colocou para a inteligência artificial fazer. Então, nós estamos entrando num outro momento da academia, e isso faz com que a gente continue estudando. Então, se você tiver a oportunidade de fazer gestão de curso de operações e depois fazer controladoria, mas vou parar em controladoria? Não, porque provavelmente você vai ter muito mais desafios do que eu e Fabiano nessa parte tecnológica. Então, estudar sobre nanotecnologia, sobre inteligência artificial, e vai vir muitas outras coisas. A contabilidade hoje ela já está muito digital, então eu preciso de alguém que ajude a trabalhar essas informações. Já tem o mercado comércio digital, hoje a gente está vendo aí, né, os Estados Unidos aumentando tarifa, provavelmente a gente vai ter um mercado maior na China, quer dizer, ninguém está preparado, ninguém fala chinês, a gente fala muito inglês, mas a gente fala pouco chinês. Será que não está na hora de eu aprender a falar mandarim e sair na frente? Então tem muito desafio. Então eu falo que o tempo de vocês é um tempo de pensar o seguinte, não existe fazer um curso e parar, né? A ideia é fazer curso sempre. Então, fez controladoria, faz gestão de curso de operações, faz um curso de mandarim, faz um curso de IA e vai embora, filho. Não E existe o esse negócio de parar, importante não. na verdade, assim, além, né, de uma constante educação, né, uma educação continuada, é também a forma que você encara o que você está fazendo, né? Porque existem pessoas que elas querem o título, elas precisam do título, pessoas que, obviamente, querem o título, precisam do título, mas também vão atrás do conhecimento. E isso é o que vai fazer a diferença, né, no mercado. Sim. As pessoas que realmente se entregam e gostam de se atualizar e buscam o melhor, o mercado absorve muito mais fácil, né? Desculpa, Gabriel, eu acabei te cortando aí.
Falando em inteligência artificial, vocês dão uma pincelada nesses cursos sobre esses aspectos? Para você ter uma ideia, eu já falo de inteligência artificial hoje nas minhas disciplinas de custo. Então, já falo com eles. Você tem lá uma modelagem, né, de processo, você joga na inteligência artificial, ela vai criar qual a melhor rota para você fazer sua produção. Então, eu uso muito hoje da engenharia de produção, usando a inteligência artificial para fazer cálculo, por exemplo, de modelagem de produção, modelagem matemática de processos complexos. Então, assim, acaba que não tem como fugir disso. Os professores vão, o professor vai dar preço de venda, provavelmente ele vai falar. Eu faço a minha pesquisa de mercado usando inteligência artificial. Então, hoje você tem uma ferramenta que vai te ajudar em decisão e acaba que alguns professores já estão incorporando esses conteúdos no seu conhecimento, na sua disciplina. Algumas não tem como, mas a maioria tem como você falar, olha, usei inteligência artificial, por exemplo, para fazer meu plano de marketing. Tá, mas ela fez o plano de marketing, mas ele é testado? Né? Ele tem base? Eu preciso da minha formação para poder ajustar aquele plano de marketing que foi feito pela inteligência artificial? Então, assim, o ideal é que você tenha ferramentas e que você discuta isso em sala com o professor. Né? Então, eu acho que, por isso que eu falo que educação continuada, para mim que já estou no mercado da educação, já vai fazer 32 anos, então, eu nunca paro, porque eu sempre é o seguinte, o aluno sempre vai chegar com algo novo e eu tenho que estar preparado para falar o meu conhecimento, mas isso que está acontecendo de novo. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Educação continuada sempre. As coisas estão mudando, o mundo está mudando, a gente tem que ir mudando junto. Hoje já tem muita coisa automatizada, a gente já fala de... antigamente era indústria 4.0, agora já é indústria 5.0. Nós já estamos falando de BI, inteligência artificial, dentro do ambiente industrial. Então não adianta falar de custo sem falar dessas ferramentas. Então tudo isso faz parte... Vocês falam também de ferramentas de Business Intelligence? Não é que fala de forma explícita, mas, por exemplo, contabilidade gerencial, provavelmente o professor vai abordar alguma coisa sobre BI. Porque já está hoje na contabilidade gerencial o uso do BI. Então, assim, não é que isso vai estar, eu tenho que colocar uma disciplina de BI, eu tenho que colocar uma inteligência de IA. Não. Isso são instrumentos que vai estar dentro dos conteúdos dos professores, né? Tipo, eu faria esse MBA, mas isso não quer dizer que eu ficaria craque em Power BI, por exemplo. Não, sem chance. Não. Não, eu vou só te falar, a contabilidade gerencial, se eu tenho que fazer, por exemplo, buscar uma base de dados. Vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando numa empresa e a gente precisava de atualizar o estoque. Aí nós fizemos um programinha de BI que a gente coloca o estoque atualizado o tempo inteiro, porque eu tenho várias filiais. Então eu consigo atualizar pelo meu BI todos os estoques de todas as filiais. Agora, quem é que toma a decisão? Quer dizer, o cara do TI foi lá fazer para mim o BI, eu não quero nem saber. Eu só sei que existe um BI e que eu preciso dele para tomar decisão. Mas não sou eu que vou fazer isso, é o cara do TI. Eu sou controller. Eu preciso que você me entregue os números prontos, e aí que está talvez o grande valor da controladoria e da área de custos e operações. Eu preciso que você me entregue a parte de TI pronta para que eu tome decisão. Eu não vou ficar fazendo BI. Já passei dessa fase. Você é o cara do TI que tem que fazer para mim. Agora, alguém tem que dar o direcionamento para ele. Quem é que vai fazer isso? Aí é o Gabriel, é a Fabiana, é o Everson. Vai chegar e falar para ele, eu preciso que você monte para mim um trabalho, um software, uma gestão que traga essas informações. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com as informações, mas é o cara do TI que vai fazer isso para mim. Que eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou conseguir fazer plano de marketing, fazer o BI e ainda resolver os problemas da empresa. Então, eu prefiro focar em receber as informações dos departamentos para tomar decisão do que ficar construindo a operação. Não vou ficar fazendo, não. Agora, eu tenho que saber que existe o BI para que eu possa pedir o pessoal do TI que faça para mim, para que eu resolva a facilidade do meu serviço. Então, é essa a ideia. Não é você aprender BI, você não precisa disso. Pessoal, mas é interessante eu saber? Ok, tudo bem. Mas não é o instrumento básico da controladoria. Controladoria, alguém faz o BI e te entrega a informação. Eu vejo muito pedindo isso no LinkedIn. Eu só saber de Power BI. Eles me pediram uma vez, de perguntar se tem. Não. Eles pedem, porque eles imaginam o seguinte, a geração que está chegando agora é uma geração mais digital. Então, provavelmente, eles vão te pedir o pacote Office completo, vão te pedir uma noção de BI, vão te pedir alguma coisa de IA, já vão começar a te pedir isso em inglês. A minha geração já não sofre tanto com isso. A gente aprendeu muito no braço, né? A fazer tudo na caneta, na calculadora. Então,
A minha geração hoje é convocada para tomar decisão e não para a parte de operação. Então, cabe a você pensar assim: para que eu chegue amanhã num cargo de gerente, de encarregado, diretor de uma empresa, ou até mesmo de um. Como é que chama? Tem uma modalidade agora que a gente chama de conselheiro, né? Eu, como conselheiro, não preciso de saber BI, eu não preciso de saber PowerPoint, isso aí esquece. O cara quer falar para mim o seguinte: Everson, eu preciso de exportar para a África do Sul, o que você acha? Everson, eu preciso de aumentar minha produção, o que eu tenho que fazer? Um estudo de demanda, o que você acha? Então, hoje eu trabalho muito mais na parte estratégica, até por ter tido essa base de operação, do que propriamente na construção dessas ferramentas. Agora, quem está começando, Gabriel, e aí fica uma dica de ouro para você, né? Mesmo que você faça o curso de contadoria, mesmo que você faça o curso de gestão de operações, ou gestão de custo, formação de preço e orçamento, fazer um cursinho de BI por fora, começar a estudar algo de inteligência artificial, e isso é um complemento fantástico para a sua carreira, independente da área que você for seguir. Se vai para a área de compliance, se vai para a área de governança, se vai, por exemplo, trabalhar com ESD, ESG, se vai trabalhar com gestão da qualidade ISO 9000, qualquer coisa, essas ferramentas vão te ajudar a ser um belo profissional. Quer dizer, a minha já estou lá na parte de tomada de decisão. Mas até chegar lá, você vai precisar de bastante base operacional para você construir sua carreira. Certo, certo. Tranquilo, Gabriel? Te atendemos aí na sua expectativa? Sim, sim. Perfeito. Qualquer coisa ele te chama lá depois nos bastidores das aulas, né, Gabriel? Eu, Seja- como serei um dos seus professores, quando nós estivermos lá no corpo a corpo, lá, ó, eu ensinando os conteúdos e você, se Deus quiser, estará conosco, né? Fique à vontade para poder explorar o máximo aí do conteúdo, não só meu, mas de todos os outros professores, que a gente tem um time de primeira aí dando o conteúdo para vocês. Mas a minha intenção é participar da turma de janeiro. Boa. Não é nem essa, mas eu já estou aproveitando aqui o gancho, aí já estou participando aqui da reunião. Tranquilo. Será sempre Perfeito. bem-vindo conosco. Beleza? Muito obrigada, viu, Gabriel, pela sua participação, pelas suas perguntas. Seja muito bem-vindo quando vier. Desejamos muito sucesso aí na sua carreira. Estamos à disposição, tá bom? Bom, eu que agradeço pelo tempo. Um Tranquilo. abraço. Obrigada, Grande abraço, Everson. Boa querido. noite. Tchau. Com Deus. Prazer. Prazer, tchau.